Qual o simbolismo do pavão nas tradições europeias? Por que o pavão é visto ora como um símbolo da ressurreição de Cristo, pintado nas tumbas dos primeiros cristãos, e depois passa a ser o símbolo da vaidade, do pecado e do orgulho? Vem entender um pouco mais do rico simbolismo desta ave na cultura europeia. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. No nosso vídeo anterior, nós já falamos sobre como o pavão era visto na cultura indiana, qual era a sua visão e a sua importância como uma ave extremamente sagrada. Então eu vou deixar indicado aqui para vocês, porque esse vídeo ficou muito legal. Então lá nós estamos explorando mais sobre a importância do pavão na cultura indiana e no budismo. Então confere lá, ficou muito legal. Agora nós vamos mergulhar em como esse animal foi visto quando ele chegou na Europa. Vamos de uma visão de um animal sagrado na Índia a um animal símbolo da soberba e do orgulho pecaminoso quando ele está na Europa. Os gregos antigos acreditavam que a carne do pavão não se deteriorava após a morte. Por isso, ele se tornou um símbolo da imortalidade. Nas imagens helenísticas, a carruagem da deusa grega Hera era puxada por pavões, pássaros desconhecidos dos gregos antes das conquistas de Alexandre o Grande. Inclusive, nós já falamos de outras plantas que Alexandre o Grande trouxe para a Europa. Nós já falamos de como ele levou a figueira, a grande figueira, para a região ali da Grécia, da região da Macedônia, que pressionou muito ele. E nós já falamos da manga também, que ele também levou manga para a região da Europa. Então, se você ficou curioso para esses vídeos, confere aqui que eles ficaram muito legais. Que, inclusive, a manga ela é uma das frutas símbolos da Índia. E é uma fruta real, símbolo da realeza indiana. Quando o imperador da Macedônia, Alexandre, invadiu a Índia em 326 a.C., ele ficou paralisado por um bando de pavões selvagens em voo nas margens do rio Ravi. Ele ficou tão encantado com a sua beleza que alertou o seu exército que qualquer um que machucasse esses pássaros seria punido. De acordo com alguns relatos, Alexandre levou 200 pavões com ele quando ele deixou a Índia, e eles se tornaram uma maravilha nas terras estrangeiras. Aparentemente, as pessoas pagariam enormes quantias de dinheiro apenas para ver os pavões. O tutor de Alexandre, Aristóteles, refere-se a ele, a Alexandre, como o pavão persa. A origem mítica do pavão, agora nessa perspectiva grega. Um mito afirma que o servo de Hera, o centenário Argus Panoptes, foi instruído a guardar a mulher que virou vaca, Io. Hera transformou Io em uma vaca depois de saber do interesse de Zeus por ela. Zeus fez com que o mensageiro dos deuses Hermes matasse Argus durante o sono eterno e libertasse Io. Segundo Ovídio, para comemorar o seu fiel vigia, Hera tirou os 100 olhos de Argus e os preservou para sempre na cauda do pavão. O Antigo Testamento da Bíblia diz que o rei Salomão de Israel, que reinou por volta de 950 antes da Era Comum, recebeu uma importação de pavão vindos de Musíris, um antigo porto em Kerala. Acredita-se que até mesmo a palavra hebraica para pavão, tavas, seria derivada da palavra tamil, togai. Vamos entrar agora um pouco no simbolismo do pavão. O simbolismo foi adotado pelo cristianismo primitivo. Portanto, muitas pinturas e mosaicos da era dos primeiros cristãos mostram o pavão. O pavão ainda é usado na época da Páscoa, especialmente na região leste da Europa. Os olhos nas penas da cauda do pavão simbolizam um Deus cristão que tudo vê. Em algumas interpretações, a igreja. Um pavão bebendo de um vaso é usado como símbolo de um cristão que bebe das águas da vida eterna. Vocês podem ver essa representação em que são dois pavões, um de frente para o outro. E essa representação de um animal de frente para o outro, nós falamos lá no nosso vídeo anterior, quando nós falamos sobre os pavões que foram representados um de frente para o outro por causa de uma tradição persa, na qual eles representam também a eternidade. E eles são representados em cima do trono dos pavões, um dos tronos mais belos e maravilhosos já feitos pela humanidade. Confere lá, esse vídeo ficou bem legal. O pavão ele também pode simbolizar o cosmos. Se interpretarmos a sua cauda com seus muitos olhos,
como a abóbada celeste pontilhada pelo sol, lua e estrelas. Pela adoção cristã do antigo simbolismo persa e babilônico, no qual o pavão era associado ao paraíso e à árvore da vida, o pássaro ele é novamente associado à imortalidade na tradição cristã. Na iconografia cristã, o pavão ele é frequentemente retratado ao lado da árvore da vida. O pavão era um símbolo importante na época romana. Mais comumente ele representava funerais, morte e também ressurreição. Na Encyclopedia of Superstitions, o autor Richard Webster explica: isso dos pavões serem representados assim aconteceu porque as pessoas perceberam que as penas dos pavões não desbotavam, nem perdiam seu brilho. E isso foi visto como um sinal de imortalidade ou ressurreição. Por causa dessa crença, Webster afirma que os primeiros cristãos decoraram as paredes das catacumbas com imagens de pavões e penas de pavão para ilustrar a sua fé na ressurreição. Esse vínculo com a ressurreição foi transportado para as obras de arte do período, que frequentemente representavam pavões em relação à Eucaristia e à Anunciação de Cristo. De acordo com a autora Christine Jackson no seu livro Peacock, de 2006, em cenas típicas de arte da época, o pavão estava intimamente relacionado à Eucaristia, por dois pássaros ladeando a taça segurando um vinho, que essas são as pinturas da Anunciação. Incluía também um pavão para significar a eventual ressurreição de Cristo dos mortos. Em cenas da Natividade de Cristo, pavões foram pintados perto da figura de Cristo bebê, para simbolizar a sua ressurreição quando ele estivesse adulto. São várias as representações dos pavões ao lado dessa árvore da vida, ao lado da taça também de vinho. E aí nós vemos dessas pinturas da Renascença, que também representam os pavões em cima, como, olhem só esse pavão sentado aqui em cima da manjedoura, né, no estábulo. E aqui nós estamos vendo essa outra pintura, que é a pintura que chama-se A Anunciação, com Santo Emídio, pintada por Carlo Crivelli, em 1486. Nessa pintura, vocês veem aqui os anjos fazendo a anunciação para Maria, de que ela, né, vai estar gerando Cristo. E acima dela, aqui nessa casa de estilo das casas da Itália do período da Renascença, o pavão ali em cima. Já dando essa ideia da anunciação e também da futura ressurreição de Cristo. E vamos falar um pouco agora da associação dos pavões e o Islã. Existem histórias confusas sobre os pavões no Islã popular. De acordo com uma história, Deus criou um pavão que se sentou em uma árvore e orou por 70.000 anos, usando contas de oração. Então Deus colocou um espelho na frente do pavão, que ficou tão satisfeito com a sua própria beleza que se prostrou diante de Deus 5 vezes. Assim, a tradição de 5 orações por dia teria surgido entre os muçulmanos. Uma história popular um pouco menos envolvente é contada em Quissas de El-Qisai, do ano 1100. O pavão teria sido seduzido pela promessa de Satanás de que o ajudasse a entrar no paraíso. Ele lhe ensinaria 3 palavras que o salvariam da doença, da velhice e da morte. Assim, o pavão pede a ajuda da serpente e ajuda Satanás a entrar no paraíso, onde este então teria seduzido Eva. O pavão, que até então havia sido o belo pássaro do paraíso com a mais bela voz, então ele é expulso do céu junto com a serpente e Satanás, e ele então perde a sua voz. Sobre essa questão, nós também já falamos sobre um outro equívoco que as pessoas cometem, de que elas acham que que eles acham que essa fruta que a Eva teria comido seria uma maçã, mas na verdade os estudiosos apontam que ela seria na verdade um figo. E as outras tradições mais antigas retratam uma figueira. Se você quiser saber dessa história, o que a figueira tem a ver com essa história toda, vem conferir aqui esse vídeo na qual eu falo da importância cultural da figueira em vários mitos. Ficou bem legal. Agora nós já vamos entrar na má fama dos pavões, já pegando esse gancho. Os pavões estão mais do que ligados nessa questão de prever a morte ali pelo meio da futura ressurreição. Acreditava-se que o seu grito previa a chegada do tempo chuvoso.
enquanto a sua presença ou a das suas penas dentro de uma casa poderiam muito bem levar as senhoras momentaneamente solteiras e ainda mais jovens a se tornarem solteironas para sempre. Também se acreditava que penas de pavão traziam azar em um teatro, seja por desencadear um desastre entre os adereços e os atores, ou por causar o fracasso da peça. No século XV, o médico suíço Paracelso escreve: se um pavão chora mais do que o normal, ou fora do seu tempo, isso prediz a morte de alguém naquela família a quem ele pertence. E olha só o que as pessoas pensavam dos pavões, né? Ele foi desagrado a esse patamar. Talvez pelo que os pavões sejam mais conhecidos em termos de uma associação histórica europeia, seja sua longa ligação com os pecados do orgulho e da vaidade. Isso decorre não apenas da sua grande beleza, mas também da sua tendência a se pavonear, a se exibir, né? Criamos até esse adjetivo, né, do pavonear-se, para descrever essa ação de você se exibir demais. Na arte da Renascença, o pavão pode frequentemente ser encontrado representando o pecado do orgulho em representações dos 7 pecados capitais, como nessa pintura de Pieter Bruegel, dos 7 pecados capitais, de 1557. Olha lá o pavão ali, ó. Essa grande beleza à flor da pele, juntamente com o excesso de orgulho dos pavões, fez o pavão uma perfeita ferramenta no século XIX para o ensino moral, para o ensino moral secular, especialmente para os mais jovens. O reverendo Dick diz para os seus leitores: meninos e meninas, não sejais como o pavão, orgulhoso e vaidoso, por causa da tua beleza e das tuas roupas finas. Humildade e bondade devem sempre ser preferidas à beleza. E outra representação interessante é que nós podemos ver algumas pinturas de cardeais da igreja sendo pintados ao lado de pavões. Já nas representações mais modernas, o que nós podemos dizer? Em 1956, John Graham criou uma abstração de um logotipo de pavão com 11 penas para a famosa emissora americana NBC. Esse pavão de tons brilhantes foi adotado devido ao aumento na programação de cores, né? Porque antes era preto e branco, passou a ser colorida. Primeiras transmissões coloridas da NBC mostraram apenas uma imagem estática do pavão colorido. O emblema fez a sua primeira aparição no ar em 22 de maio de 1956. O logotipo da emissora atual, ele estreou com apenas 6 penas, estreou em 12 de maio de 1986. O que você achou de conhecer mais sobre essa imponente ave que tem uma história vasta, né? Tão vasta que nós tivemos que fazer 2 vídeos, né? Um deles só na Índia e mais esse aqui dele na Europa. É peculiar que eu vejo que muitos animais, quando eles vêm da Ásia, ou plantas, né? Quando eles saem da Ásia e chegam na Europa, eles acabam assumindo uma característica negativa, como é o caso da própria hortênsia, que eu vou deixar indicado aqui para vocês, que quando ela chega na Europa, ela se torna um símbolo de vaidade, de orgulho, de coisas ruins, enquanto que lá na Ásia, de onde ela é nativa, era um símbolo de pureza, um símbolo positivo. É bem peculiar essas características, né? O mesmo vale para o pavão. Ele chegou na Europa e ele se tornou símbolo do pecado, coisas ruins, da morte e tudo mais. Então é uma questão peculiar, né? E como que ele sai de, no começo da era cristã, ele era um animal extremamente sagrado, importante na iconografia cristã, para depois se tornar aí o símbolo do pecado que tirou Deus, tirou Eva do paraíso. Isso é uma coisa bastante peculiar. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. E em breve vou trazer mais outros vídeos explorando também características animais, características culturais relacionadas aos animais. Então eu vou deixar indicado para vocês o nosso vídeo falando sobre o pavão na Índia. Então espero que vocês gostem desse vídeo aqui e essa outra indicação de várias plantas e a sua influência cultural em diversos países. Vejo vocês nesses vídeos e até o próximo vídeo. Até mais!